dia, muito boa tarde ou muito boa noite. É um prazer falar com vocês novamente. Estamos hoje gravando de casa. Preferimos não descer da igreja hoje. Não por uma questão de isolamento, não, mas é porque para trazer um ambiente mais caseiro na nossa mensagem de domingo. Antes de nós lermos a palavra de Deus, e nós já somos abençoados por isso, vamos fazer uma oração para que Deus nos instrua ainda mais, nos conceda todo o entendimento, para que a gente juntos possamos crescer ainda mais no conhecimento, na comunhão com o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por este domingo, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por o Senhor nos guardar, e pela certeza, Senhor, que temos de que não há circunstância, Deus, que venha nos tirar, Senhor, da Tua presença e dos Teus cuidados. Que tenhamos sabedoria, Senhor, ao lermos a Tua palavra e possamos, ó Deus, acrescentar conhecimento, acrescentar, Senhor, informações e assim estarmos cada dia mais aptos, Deus, a ajudar aqueles que se acham mais necessitados. Pai, obrigado por esse dia, Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, lendo a palavra de Deus, eu sempre digo para as pessoas que realmente ela é uma fonte de jorrar. Existem textos que falam com você de forma diferente, que falam com você de forma maior, dependendo da situação que você se encontra. O que não quer dizer que o texto não tenha profundidade o tempo todo, não é isso. É que de repente, na circunstância que você está, aquele texto falou com você de uma forma melhor, que lá atrás de repente não aconteceu, mas aconteceu com outro. Enfim, a palavra de Deus ela é assim, ela é viva e eficaz. E ela fala com várias, com milhões de pessoas de formas diferentes, dependendo do momento que cada um se encontra. E ela está sempre se renovando por si mesma, uma coisa incrível. Pensando nisso e usando isso até como uma breve introdução, eu preparei uma rápida meditação para nós aqui, e ela está baseada lá no Salmo 46, de 1 a 11, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, gente, que interessante, né? Que quantos versículos profundos, quantos versículos, diria assim, maravilhosos, e podem falar com a gente de forma, como eu disse anteriormente, de forma diferente em cada momento de nossas vidas. Eu separei aqui como base para a nossa breve meditação o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse versículo, eu tenho uma história com ele muito particular. Uma tia muito querida que hoje já não está conosco, está com Deus, né? Foi já conduzida à presença do Senhor, combateu o seu bom combate aqui na terra. E essa minha tia, sempre que ela me via, sempre nós conversávamos na igreja, e ela percebia que eu estava agitado, que eu estava meio talvez nervoso por alguma situação de cunho particular, ela sempre falava para mim: aquieta e sabei que eu sou Deus. Aquieta e sabei, em alguns momentos ela falava: aquieta e sabei que Ele é Deus. E isso marcou muito a minha vida, marcou muito a minha vida. E esse versículo, ele hoje, para os dias atuais, eu penso que ele é de uma importância absurda. E eu não vou hoje falar de pandemia, não vou falar da situação que está acontecendo aí. Eu vou falar, para mim, o que é uma solução, o que é um alento diante de todas as circunstâncias. Aliás, nós temos repetido isso muitas vezes em todas as nossas mensagens. Mas veja só, o versículo 10 do Salmo 46, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tomei a liberdade de acrescentar, como tema central dessa breve mensagem,
Pela fé, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que que eu vou fazer essa aplicação? Porque para que você se aquiete na presença de Deus, diante de uma situação tão complicada como a que nós estamos vivenciando, é preciso muita fé. Não basta você pegar a palavra por si só e falar, eu vou me aquietar, porque Deus é Deus, e, sabe, você precisa ter fé para você afirmar isso com convicção. E aí, pela Bíblia, nós aprendemos lá em Hebreus 11:1, a Bíblia fala assim, fé é certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Então eu me apego a duas palavras aqui, certeza e convicção, são palavras sinônimas entre si. E dentro de algumas interpretações dessa palavra está coisa certa, ausência de dúvida, uma segurança plena e total. Gostei muito dessa última parte. A certeza e a convicção, ela tem a ver com uma segurança plena e total. Ou seja, para que você possa dizer com tranquilidade, com toda certeza, eu vou me aquietar porque eu sei que Ele é Deus, é preciso que você anteceda isso com a sua fé. E aí eu separei alguns textos rapidamente para que a gente possa ver como Jesus, nosso Salvador, falou sobre a questão de fé de algumas pessoas. São textos rápidos, eu nem vou folhear a minha Bíblia, talvez eu faça em algum momento aqui, mas porque eu já coloquei aqui no meu note, então está tudo separadinho. Pois bem, lá em Mateus 9:22, Jesus falou assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Essa afirmação derivou de uma conversa com uma mulher enferma havia 12 anos. E essa mulher se contentou em apenas tocar as vestes de Jesus, pois sabia que assim ela seria curada. Não é maravilhoso? E Jesus percebeu isso. E ele até falava, alguém me tocou, mas mestre, tantas pessoas estão ao teu redor, tu pergunta quem te tocou, ele falou, não, saiu o poder de mim. Olha que coisa interessante, olha que coisa incrível. Jesus, né, o nosso Salvador, ele curou uma mulher porque apenas ela tocou nas vestes dele. E ele falou, filha, a tua fé te salvou. Veja que nós falamos no começo sobre o aquietar. Para que você tenha um comportamento semelhante, é preciso que o que preceda a sua atitude seja a sua fé. O que salvou essa mulher, que curou essa mulher que estava enferma há 12 anos, foi a fé. Ela creu e Jesus olhou e falou, não, a tua fé te salvou. Maravilhoso, não é? E uma outra narrativa também lá em Mateus, continuando, Mateus 9:29, Jesus falou assim para um homem, para dois homens, faça-se-vos conforme a vossa fé. Aqui, quando Jesus se deparou com dois cegos, estes clamaram pela cura e quando perguntados se criam, responderam, sim, Senhor. Eles queriam ser curados daquela cegueira. E quando Jesus perguntou, meu irmão, vocês creem? Eles falaram, sim, nós cremos. Sim, Senhor, nós cremos. E ele disse, então faça conforme a vossa fé. É a fé que precedeu essa cura. Não adiantava falar, eu quero crer, mas será que Jesus vai curar? Eu quero ser curado, mas será que ele consegue? Não. Eles chegaram e procuraram a presença, estavam na presença do Salvador e falaram, eu quero ser curado, mas você crê? Eu creio sim que o Senhor pode me curar. Não é? E lá em Mateus 8:10 também, a gente lê o seguinte, em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Esta colocação foi feita por conta da atitude de um centurião que, ciente da sua situação, referiu que não era digno, olha só, não era digno da presença de Jesus em sua casa, mas acreditava que se Jesus Cristo determinasse, o seu criado, que sofria terrivelmente, seria curado. E aconteceu exatamente assim, ou seja, novamente Cristo operou a cura e comentou sobre a fé daquele homem, já que no versículo 13, né, ele arrematou, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Veja, quando esse centurião falou para ele, Senhor, a história bem rapidamente, ele falou, Senhor, eu estou com um servo enfermo há muito tempo e está terrível a situação. Mas esse centurião falou para Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olhou para a sua situação pecadora, admitiu, não teve vergonha,
E falou: Senhor, eu não sou digno, mas eu digo para as pessoas, faça isso, eles fazem, porque são meus servos, são meus empregados. E ele falou: se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Veja que bonito esse comportamento desse centurião, porque primeiro ele assumiu que era um pecador miserável e que não era digno nem de Jesus entrar, Deus na presença, na pessoa de Jesus Cristo, entrar na casa dele. E Jesus estava ali fisicamente, não é? E ele falou: mas eu tenho poderes sobre algumas pessoas, e o Senhor tem poder pela tua palavra de mandar uma palavra e esse meu servo ser curado. E Jesus falou: nem Israel. Por que Jesus falou em Israel? Porque Israel era os precursores, não é? Era aquele povo que se dizia, o povo, digamos, não evangélico, é claro, não tinha esse termo, mas aquele povo povo de Deus. Esperava-se que de Israel viesse fé tamanha como essa, não é? Porque eles foram escolhidos lá atrás, Deus vinha trabalhando na vida deles há muito tempo, eles desobedecendo, se acertando, e Deus amando, cuidando, punindo, porque Deus também é ira, está isso na Bíblia, mas amando e cuidando. Então esperava-se que Israel tivesse uma atitude de fé como essa. Por isso Jesus falou: olha, nem Israel eu achei fé como essa, nem Israel. E depois na sequência ele fala: vai-te, seja feito conforme a tua fé. São 3 textos rápidos que eu peguei aqui para que você pudesse pensar nessa questão da fé. Não adianta nós falarmos, nós usarmos vários versículos da Bíblia, não adianta, isso é muito legal, mas não adianta você ficar falando os versículos de uma forma aleatória sem que ele realmente seja transformador na sua vida. E para que ele seja tenha esse viés transformador, é preciso que você tenha fé. Fé que você é um habitat do Espírito Santo, fé que o Espírito Santo vai mudar a sua vida. Fé que as coisas irão acontecer segundo o propósito de Deus, vamos deixar bem claro. Não é porque você pede que Deus vai fazer. Se estiver na vontade dele, ele vai fazer. E se não estiver, ele vai mostrar para você porque ele não fez, vai mostrar para nós porque ele não fez. E a nossa vida vai continuar na presença dele. Eu separei também aqui para nós partirmos já quase para a nossa finalização aqui, um outro ponto também de 2 salmos que é muito conhecido. Se eu falar para você o Salmo 23, falou: ô Senhor, meu pastor, não vai faltar. Não é? E depois você vai citando outros versículos. O versículo 4 de Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Para escrever essas palavras, o salmista esteve baseado, alicerçado na fé. Olha, veja, vou ler para vocês de novo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós estamos andando hoje. Ou não? Mas como eu disse, não vou entrar no contexto, mas estamos mandando. Tanto é que a ordem vai ficar cada um dentro da sua casa, se possível, não é? Mas vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Salmo 23. Salmo 91, 7. Outro salmo muito conhecido também, não é? Muito conhecido. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Percebam? Mais um mesmo movimento de fé. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido? Deus fala: não. Mas você crê nisso? Eu creio. Firmeza total. Vocês entendem? Tudo baseado na nossa fé. Como eu coloquei no princípio, o Salmo 46, aquietar e saber que eu sou Deus, é maravilhoso você fazer essa citação para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Aquieta, fica calmo que Deus é Deus. Mas isso tem que ser precedido pela fé. E fé, lembra que eu falei no começo? É certeza e convicção. Eu vou voltar ali rapidamente. Fé, certeza e convicção. E aqui fala assim: uma segurança plena e total. Você tem plena convicção, você tem uma segurança plena e total de que aquilo realmente vai acontecer. Ou seja, a proteção de Deus. Se aquietar em Deus, esperar em Deus. Mas é sempre como nós colocamos, nós ensinamos isso, eu aprendi assim, ensino isso sempre que tem oportunidade. Não pense que Deus é um velhinho com uma maletinha que está ali esperando você chegar para dar andamento a todos os seus pedidos. Não é assim. É o contrário. Nós somos servos. Nós que dependemos dele. Ele não está à nossa disposição para fazermos aquilo que nós queremos. Nós pedimos. É Deus que avalia. Vocês entendem?
Tanto é que a Bíblia fala que o Espírito Santo transforma as nossas orações em gemidos inexprimíveis. Em outro momento, a Bíblia também fala que nós não sabemos orar. Não sabemos orar. De repente, muitas pessoas pensam que fazer uma oração, de realmente uma oração, abre aspas, poderosa na nossa relação com Deus, significa falar várias palavras bonitas. Não. A oração, ela parte do coração, é você abrir seu coração para Deus. Lê aquela narrativa que fala, ser propício a mim, pecador. O outro gritava, esbravejava, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não mato, eu não roubo, eu não sou como o outro. Aquele outro, no entanto, ele não ousava nem erguer a sua cabeça. E ele falava, Senhor, ser propício a mim, pecador. A oração, ela brota do coração, ela tem que ser verdadeira. E evidentemente que o aceitar de Deus, Deus aceita a nossa oração como aroma agradável. Mas o aceitar do nosso pedido está na vontade plena dele. Então nós temos que ter essa confiança de que ele pode fazer todas as coisas, mas temos que estar cientes que ele vai fazer aquilo que ele achar conveniente. E ele sempre tem o melhor para nós. Alguém pode falar assim, poxa, mas por que Deus não fez assim? Porque ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Por muitas vezes na minha vida eu já me fiz essa pergunta. Mas Deus tem o melhor para mim. Ele sabe, Ele conhece o meu jeito, Ele conhece a minha forma de ver, minha forma de agir, minha forma de pensar. Então, pela fé, eu creio que Ele tem o melhor para mim e para você também. Para todos aqueles que eu busco. Então, gente, na verdade, quando eu coloquei essa questão do Salmo 46 e fiz essa explanação rápida sobre a fé, é porque eu tenho visto muitas manifestações sobre a Bíblia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu estava conversando com um pastor, meu irmão também em Cristo, da minha igreja, e ele falava assim, gostaria que Deus parasse toda essa questão que está acontecendo na sociedade por 5 meses, ou um período assim depois, para ver qual seria a reação do ser humano. Eu falei, olha, seria como aconteceu lá em Israel, quando as pessoas estavam lá sofrendo na escravidão, né? Sofrendo, Deus foi lá e tirou, mandou as pragas. Vocês perceberam, já leram a história do Egito? Quando as pragas estavam ocorrendo, o pessoal, fala com o seu Deus. Moisés ia lá e falava, cessava as pragas. O que acontecia? O faraó começava tudo de novo. E não foi só o faraó que voltava à velha prática, até que culminou com a perda do primogênito dele. Mesmo assim, depois ele foi atrás do povo judeu. Não foi só o faraó, o povo judeu também. Quando saiu da escravidão, quando chegou na primeira situação, já foi contra Moisés, faltava água, foi contra Moisés, reclamaram do maná, você nos trouxe aqui para morrer de fome, aí veio o maná e falou, mas todo dia o maná, essa comida velha aqui, percebe? Então, eu falei isso para esse meu cunhado também, o pastor, falou, olha, sinceramente, eu penso que seria a mesma coisa, passando toda a circunstância, o homem voltaria novamente à sua velha prática, porque o nosso coração ele é assim. Por isso que é importante você se apegar a Deus, para que, independentemente da circunstância, você seja um servo de Deus. Nós não podemos ser um servo de Deus apenas nas horas boas, principalmente nas horas difíceis. Pense isso na sua vida. Aquietai e saber que eu sou Deus. Só que não coloque essa questão como apenas uma citação no vazio. Pense, para que você fale isso, é preciso que você tenha a sua vida sendo guiada pela fé, é preciso que as suas atitudes, melhor dizendo, sejam precedidas pela fé. Quando eu citei as palavras de Jesus, foi exatamente por isso. Em todas as circunstâncias que as pessoas foram curadas, eu falo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E fé não é uma coisa que você quer, eu quero ter fé. Você tem que pedir a Deus, sabia? Lá em Efésios 2,8 fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não é uma coisa de falar, eu quero ter fé, eu vou ter fé, não é isso. É você pedir a Deus essa condição de aumentar a tua fé, de acrescentar cada dia mais a tua fé na presença dele. Mas é dom de Deus. Não é você falar assim, eu gosto disso, quero ser assim. Não é isso. Fé não é isso. Fé provém do coração de Deus, provém do poder de Deus. E lá em Judas, só para encerrar, lá no capítulo 3 de Judas, esse daqui eu vou ler rapidamente para a gente encerrar mesmo, tá? Lá em Judas, que tem um capítulo só, versículo 3, fala assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa
comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é nos passada, ela é entregue para nós por Deus. Perceberam? Pela fé que foi entregue aos santos, somos nós. E batalhar pela fé é exatamente isso. Nesses momentos que nós estamos vivendo na sociedade, é uma batalha pela fé, sim. É uma batalha. Mas em nome de Jesus nós venceremos. Estamos vencendo, vamos vencer. E hoje o que eu trago para vocês, diante de tudo que nós estamos presenciando, se aquieta. Ele é Deus. Mas não tenha essa certeza só agora não, na dificuldade. Quando tudo passar e vai passar, continue na mesma condição. Deus é Deus. Continue louvando, continue testemunhando com mais fervor ainda. Não seja um crente, não seja um evangélico, não seja um servo de Deus, não seja um homem ou uma pessoa de Deus apenas nas boas horas, não. Seja no tempo todo. Isso é possível sim, se nós mantivermos a nossa vida extremamente arraigada, alicerçada na palavra do Senhor e andando por fé. E fé que vem de Deus, é um dom de Deus. Se aquieta e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que você possa meditar aí na sua casa, que você possa meditar no seu dia a dia. Se você leia a palavra de Deus, não esqueça, leia a palavra de Deus, converse com o Senhor, para que você possa se aquietar no Senhor. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar, ok? Senhor Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela sabedoria, obrigado, Senhor Deus, pela facilidade em transmitir o teu recado, porque ele vem de ti. Não estou aqui falando por mim, Senhor, estou falando através do teu Espírito, porque o Senhor colocou no meu coração essa breve mensagem. E que ela possa tocar no coração de cada um daqueles que estão ouvindo e também daqueles que a lerão, Senhor, porque também serão enviados, Deus, de forma a que possam fazer uma leitura com mais calma. Senhor, muito obrigado. Abençoa o nosso final de domingo, Senhor, nossa semana que vai começar, Senhor, que tenhamos boas notícias, que tenhamos, ó Deus, melhoras no quadro de saúde desse país, ó Deus, que as nossas autoridades tenham, Senhor, a serenidade, tenham a dignidade, tenham a tranquilidade e possam perceber, Senhor, o erro que estão cometendo e não se unir em prol da sociedade. Mas que possam buscá-lo, Senhor, que possam buscar a tua presença e possam fazer isso, cuidar, Senhor, desse país com dignidade. Isso é possível se buscarem, acima de tudo, a tua presença. Por isso eu oro, Senhor, confiando, Senhor, esperando uma semana, Senhor, vitoriosa, e oro por irmãos meus que estão, Senhor, lutando com questões de saúde, como o pastor Paulo, o pastor Patrick, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja guardando e protegendo eles de todo mal e dando a recuperação e restauração que eles necessitam. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua atenção. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.